Olá, crianças, boa tarde. Vamos começar a nossa aula de matemática. Pegue a sua apostila da letrinha B e abra na página 67 de matemática, o 6 e o 7. Vamos lá? Bom, aqui nessa página 67, nós vamos organizar tudo que nós aprendemos referente medidas de comprimento até agora. Então, está assim. Neste capítulo, mostramos como medir objetos e comparar os tamanhos. Agora, para tirar possíveis dúvidas, complete este esquema e responda as questões a seguir. Então, aqui em cima tá assim, medir. Medir você sabe o que é medir? Você sabe explicar em palavras? Você pode colocar da seguinte maneira: verificar quantas vezes uma medida conhecida cabe em outra medida desconhecida. Lembra daquela atividade que você verificou quantos palmos cabe na sua mesa? O seu palmo é uma medida conhecida. A sua mesa era uma medida desconhecida, você não sabia. Você verificou quantas vezes o seu palmo cabia na sua mesa. Então, você pode colocar assim: medir verificar quantas vezes uma medida conhecida cabe na desconhecida, tá bom? Pausa o vídeo e coloca isso. Se precisar, pode voltar um pouquinho para ouvir novamente. E medir serve para comparar os tamanhos. Comparar os tamanhos. Então, você pode escrever isso, que medir serve para comparar os tamanhos. Lembra daquela atividade que vocês tinham que passar o fogão pela porta, a geladeira pela porta de papel? Ali você estava comparando os tamanhos, a medida da porta com a medida da geladeira, com a medida do fogão. Então, serve para comparar os tamanhos, tá bom? Usa instrumentos como... Aqui você vai escrever um instrumento. Qual o nome daquele instrumento de medida que ele é inflexível, ou seja, ele é duro, serve para medir objetos menores? É a régua. Então, escrevam aqui, régua. Também outro objeto de medida, aquele que vocês fizeram na aula de ontem, fita métrica. Escrevam aqui, fita métrica, tá? Que tem como medida padrão a fita métrica. Assim como a régua, ela tem como medida padrão o centímetro. Então, neste espaço abaixo, você vai escrever centímetro, com acento agudo lá no ti, na letrinha I, tá bom? Vamos para a próxima página, página 68, 6 e 8, questão número 2. Se ficou alguma dúvida, você pode me mandar mensagem no chat. Se eu falei rápido e você não conseguiu entender, volta ao vídeo, tudo bem? Vamos lá. Questão 2, da página 68. Em que outras situações, além das apresentadas nesse capítulo da apostila, são utilizadas as medidas de comprimento? E aí, crianças, em que outras situações, além dessas que a gente viu aqui nesse capítulo, medindo as fotos, medindo o desenho do lápis, medindo ao diâmetro das nossas partes do corpo. Em que outras situações? Para saber a altura de pessoas, medir a distância de um lugar para o outro, quantos quilômetros um carro percorre de um lugar para o outro, verificar o tamanho de objetos antes de comprar. Lembra que eu expliquei que antes, por exemplo, de comprar um sofá, você tem que saber a medida do sofá, a medida da sua sala de estar. Então, você pode escrever esses exemplos. Questão número 3. Como uma medida pode ajudar pessoas com deficiência física? Como que medir essa ferramenta de medir pode auxiliar uma pessoa com deficiência física? Você deve pensar assim. É uma pessoa, por exemplo, que teve a perna amputada, ou seja, não tem uma das pernas. Ela vai precisar de uma prótese. Para fazer essa prótese, é muito importante que os profissionais qualificados
meçam a outra perna que essa pessoa tem, para a prótese não ficar maior do que a perna que ela já tem ou menor, né? Porque senão essa pessoa vai ter problemas para andar, para se locomover, ela vai ficar mancando. Então esse é um exemplo de como a medida pode ajudar pessoas com deficiência, medir uma perna para fazer uma prótese. Também medir a altura da pessoa para saber o tamanho da cadeira de rodas que ela vai precisar. Tudo isso são exemplos de como a medida pode ajudar pessoas com deficiência. Então, você vai escrever na questão número 3. Na questão 4 está assim: meça as dimensões do retângulo seguinte e escreva-as na forma de largura. Largura é daqui até aqui, ó. Isso aqui é a largura, tá bom? E também a altura. A altura é a parte de cima com a parte de baixo. Então, aqui é a altura, ó. Largura, altura. Largura e altura, tá bom? Largura é o quão largo é alguém ou alguma coisa. E a altura é do chão até o espaço que essa pessoa ocupa em altura, tá? Você vai utilizar a sua régua, faça também no interior do retângulo um belo desenho como se fosse uma fotografia. Primeiro você vai pegar a sua régua, eu não tenho régua aqui, mas eu vou demonstrar como, ó. Primeiro você vai medir a altura, pega a sua régua, o número 0 você vai colocar na linha de cima e vai até embaixo verificar quantos centímetros de altura e anota nesse espaço. Esse xizinho é só para colocar a outra informação ao lado. Agora de largura, mesma coisa. Você vai pegar a sua régua, colocar o 0 desse lado aqui, ó, aqui o 0, e verificar quantos centímetros tem de largura desse retângulo e anotar aqui. Depois de anotar as medidas da altura e da largura, você vai fazer um desenho livre, bem bonito aí, bem colorido nesse espaço, tá bom? Essa foi a aula de matemática de hoje, simples, prática, mas se ficou alguma dúvida, não esquece de me escrever, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.